se uma for coisa numa... que poucos empresários fazem, inclusive, escutar a ligação de vendedor. Escutar a ligação de vendedor, sair com ele na rua, representante comercial, sai com ele, sai pra dar uma visitada numa área que não tá boa, você vai ver. Gente, venda baixa ou venda alta é só uma consequência. Vai entender as causas. Orgulho de ser vendedor, comunidade OSV. Todo resultado, que é o que a gente cobra, em geral, né, os gerentes, os líderes, enfim, cobram resultado, né? Mas o resultado, ele só é uma fotografia das atividades. Então, na verdade, a cobrança não é do resultado, a cobrança é das atividades. Então, as reuniões são sobre atividades, as discussões são sobre as atividades, não sobre o resultado. Vou falar como funciona na nossa empresa. Reunião de venda para cobrar venda. É a mesma coisa que o cara quer perder peso, você ficar cobrando ele perder peso. Vamos lá, perde peso aí. Você tem que cobrar ele de correr, comer os 100 gramas de peito de frango na hora que tem que fazer, tomar o suplemento que tem. É isso o que gera perda de peso, né? Você tem que cobrar o que gera venda. As nossas reuniões, por exemplo, na OSV... Que é tudo menos a venda, né? A venda é só uma consequência. Então, por exemplo, se meu ticket médio é tanto, aquilo é uma consequência do tipo de cliente, da abordagem, da negociação que eu fiz. Então, aquilo gerou aquilo lá. Lá no OSV, a gente usa o Notion para fazer as reuniões diárias. Então, todo dia tem reunião. O que a gente fala na reunião? Só o que tá em vermelho, que é o que tá em atraso. Porque são as atividades... Tem a pauta de repasse de números, mas a discussão é sobre as atividades que não foram feitas, porque se eu não faço uma atividade numa empresa, eu tô afetando outras pessoas. Vocês não discutem resultado? Nessa reunião diária, não. O resultado é semanal. O resultado é a consequência Exatamente. do que a gente fez todo dia. Na semana, a gente discute, vê o número só pra bater, mas ele, em geral, tem que bater. A reunião da semana não pode ter um susto. Não pode ter um susto. Se você todo dia se reuniu... A reunião é resultado. A reunião de semana, a gente fala sobre os resultados. O resultado é fotografia das atividades. Se a gente faz reunião diária sobre as atividades, eu não vou me surpreender. Eu não vou chegar no final do mês, se eu tenho uma meta de 10 mil leads, eu não posso chegar dia 29 e me surpreender. Eu tô sabendo, eu tenho pace, eu tenho diário. Você vê que controlam as atividades, que controlam o meio do caminho e não o resultado final. Primeiro que eles não documentam, então não tem esses números. Segundo, são poucas empresas que têm um lado de dados ali. Terceiro, usar os dados, que é a terceira coisa. Porque às vezes até cobra do vendedor colocar as informações no CRM, mas a liderança não usa as informações, então joga fora aquilo lá. Até desestimula. Né? Claro. A quem tá imputando dados. É óbvio. Eu não alimentaria isso. Não, eu não alimentaria. Melhor é um pegar saco. meu tempo e ficar ligando pra vender mais e ganhar mais. Cara, tem várias pesquisas, dependendo da área, o cara fica 34% até 45% do tempo dele fazendo atividade burocrática, que não é vender. E se a gente vai fazer alguma coisa com isso, até tudo bem, talvez. Claro, eu vou melhorar. Agora, ficar 50% do meu tempo fazendo um negócio que não vai voltar pra mim, eu não faria. Eu não faria, como a maioria não faz. E o que você destacaria, assim, pra aumentar vendas? Se tivesse uma bala, né? Uma bala de prata, assim, pra aumentar. Eu sei que não é... Sim, mas é uma pergunta. Mas é uma pergunta que todo mundo faz. Mas é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Abre caixinha de pergunta. Sabe como é que eu faço pra vender mais? Porque se tivesse que destacar uma coisa, o que seria? Pra mim, eu levantaria os principais números. Não tem como. Eu não tenho como te expor. Quais são os principais números? Antes de tomar qualquer decisão, conhecer os seus dados. Eu não preciso pegar todos, vou pegar os principais, porque não tem como te falar se eu não entender primeiro, porque os números vão te falar. Então, primeiro, quantidade de oportunidade. É a primeira coisa. Quantos leads ou quantas prospecções, quantas oportunidades. Pra quem não conhece, é o funilzinho, né? Começa... isso, com a boca maior vai... com a boca e vai afunilando. Mas quais seriam os principais aqui, simples? Eu tenho que começar a medir quantas oportunidades eu gero no período. Sei lá, no dia, semana, mês, você vai... Depois, tem vários no meio. Vou falar só pra você, os principais, pra você começar a falar melhorar. A taxa de conversão final. Então, quantas oportunidades eu gero e quantas vendas são feitas. Tem várias no meio aí, mas eu não vou especificar agora. Eu vou ser bem simplório pra você começar a ter uma cultura de dominar. Então tem que ser pouco número. Quantidade de oportunidade que eu gero no período. Vamos dizer que sejam 1000. 1000. Beleza. Dessas 1000 oportunidades, quantos viraram venda? Taxa de conversão. Dessa taxa de conversão de fechamento, porque você tem várias taxas. Tem taxa de contato, reunião, proposta enviada. Esquece, não vou entrar... Vamos lá só do começo e o finalzinho. Básico. Das 1000, 100 viraram vendas. Com quantas você falou, quantos vendeu? Vamos dizer que seja 10%. 100 viraram vendas. Já tem um número que se eu quero vender para 500 pessoas, eu preciso de 5.000 oportunidades. Porque aí, inclusive, perguntar, será que é quantidade, então, de oportunidade, ou será que eu não tô sabendo fechar? Ou será que a quantidade de oportunidade não são os meus perfis de clientes ideais que vão comprar o meu produto? Aqui eu já tenho coisas para discutir. Antes disso eu não tenho. Então eu tenho que saber quantas oportunidades, qual a taxa de fechamento. Essa. E o terceiro são 3 mais simples. O ticket médio. E sem isso, sem dominar os dados, o que a empresa acaba fazendo quando temos um problema de venda? Não tenho dados. Qual é a primeira... é baixar o preço? A primeira coisa, ela vai comprar a ideia. Se ela não controla, ela vai comprar a ideia de quem tá na ponta, que é do vendedor. Qual que é o primeiro fator? Eu mostro lá o slidezinho, né? Aqui, o que o vendedor fala e o que na verdade é. Mas o que o vendedor fala, a primeira coisa, com motivos de perda. Sim.
Preço. O vendedor fala que o principal motivo de perda é preço. Quando a gente vai ver na prática, não é. Eu te mostrei, né? É dados, Tem tá? uma pesquisa dados, que você me mostrou lá da dose. Dados, exatamente. Então, assim. Aí qual era a primeira? Era não mandou a proposta ou não tive retorno? Não teve retorno, follow-up. Assim. E a segunda não mandou E tem proposta. CRM que eu olho que tem assim, aguardando retorno. Eu até falei isso esses dias. Gente, aguardando não pode ser um status. Pode ser assim, follow-up daqui a tantos dias. Exatamente. Isso vale para vendas, isso vale para processo judicial. Solicitei uma documentação lá sua para resolver alguma coisa do ASV. Não pode ter um status assim, estou aguardando o Conser me mandar os documentos. Cara, se é um interesse meu resolver a sua vida, o próximo é... Eu tirei cobrar, porque cobrar é meio pesado, mas follow-up, né? Lembrar o cliente, qualquer outra coisa que não seja ficar passivo aguardando. Não, tem que ter uma atividade, né? Então, se você tiver esses 3 números, eu já consigo te ajudar a te falar o que tem que fazer, né? Então, quanto o ticket médio, que é todas as suas vendas dividida pela quantidade de vendas, né? Então, valor, volume de vendas, né? Financeiro dividido pela quantidade de vendas, tem um ticket médio. E quantas propostas são enviadas, quantas pessoas você atende, seja uma loja, e quanto você fecha. Esses 3 indicadores a gente já começa a ter alguma coisa para falar. Beleza, aqui nós temos dificuldade em fechamento. Então nós vamos colocar uma lupa sobre por que a taxa é de 5%. Aí aqui eu vou começar a entender.